Salve turma, mais um vídeo aqui de Spring Data. Eu sou o professor Samu, que estou falando baixinho, que já são quase meia-noite aqui, então não posso fazer muito barulho aqui, senão a vizinhança enche meu saco. Mas vamos lá, vamos para mais um vídeo aqui sobre Spring Data. Tem mais um ponto que eu quero falar para vocês desse relacionamento one-to-many e many-to-one, que também serve para outros, né? Que a gente vai ver, por exemplo, o many-to-many, mas que é muito importante, que é a parte de cascata, o cascade. Quando a gente estava estudando banco de dados, vocês estudaram provavelmente banco de dados, vocês provavelmente tenham visto que quando a gente tem um relacionamento entre duas tabelas, pode acontecer que quando você tem um dado registro, se você deletar, por exemplo, esse registro ou até mesmo atualizá-lo, alguma ação tem que ser feita na tua outra tabela do teu relacionamento, né? Então, por exemplo, nesse caso, suponha que nós temos aqui um dado professor e a gente que está associado a algumas disciplinas. E se a gente remove esse professor do banco, o que deveria acontecer com as disciplinas? Num primeiro momento, a gente poderia pensar que nós queríamos, se o professor saiu, as disciplinas têm que fazer alguma coisa, porque tem um ID associado lá do professor, né? Pode ser que a gente poderia deixar um ID nulo ou, eventualmente, a gente falava, olha, não faz sentido existir uma disciplina se não existir um professor. Então, se eu removi esse professor, eu devo remover todos os registros de disciplina do banco. Essa é uma maneira de pensar. E esse é um conceito de cascata, fazer operações em cascata. Se a gente olhar aqui no nosso one-to-many ou many-to-one que seja, olhar na definição, vocês vão ver que tem um dos atributos, né, dos parâmetros desse one-to-many cadê? O tipo da cascata. A gente tem um tipo de cascata, poderíamos passar até uma lista. Esse tipo de cascata, por padrão, ele é vazio, ele não tem um tipo de cascata. Olha só o que vai acontecer. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou abrir aqui o nosso programinha. Eu vou aumentar aqui. Eu vou cadastrar um novo professor aqui. Só para a gente fazer um teste, vai ser a Arlequina. E o prontuário dela vai ser oi, oi. Beleza, cadastramos. Aqui a gente tem a Arlequina, né? Eu fiz um teste, por isso que eu estava fazendo um teste antes, por isso que eu não tenho o ID 4. Mas temos a Arlequina aqui, ID 5. Vamos criar agora, vou voltar no menu e eu vou criar uma disciplina que eu quero associar a Arlequina. Então, por exemplo, eu quero cadastrar uma nova disciplina, por exemplo, psicologia. Psicologia. Muito bem, o semestre é o segundo e o ID do professor é o 5, né? A Arlequina. Então, a gente pode visualizar aqui e está aqui a Arlequina associada, tá bom? Então, está aqui, ó, ID 7, a disciplina de psicologia, semestre 2 e professor, e aqui está a Arlequina associada. Muito bem, olha só, eu vou voltar para o menu de professores e agora eu vou deletar um professor, que é a opção 4, e eu vou deletar a Arlequina que tem a ID 5. Deletei. Aí você fala, beleza, Samuca, tá funcionando, certo? Ó, deletou, tem isso aqui, tá funcionando. O que será que vai acontecer com a disciplina? Acontece, pessoal, que nesse momento, ainda nesse momento, o Hibernate ele não fechou mesmo a transação com o banco de dados, não comitou no banco de dados essas alterações. Isso está feito, mas não está comitado. De modo que se eu, por exemplo, voltar no menu anterior, aí sim ele vai comitar essas ações. Só que ele não vai conseguir fazer isso porque a gente não consegue, né? Ó, a exceção aqui, ó, a gente não consegue uma violação de exceção. Vamos ver o que está aqui. Ó. Nós não podemos executar esse statement, ou seja, a gente não consegue executar esse SQL porque não tem essa operação de cascata definida para nós. A gente não consegue fazer isso. Tá bom? Essa ação de, olha, vai lá e apaga. Não tem, a gente apagou um registro, não está falando nada, vai perder a integridade do banco. Então ele não permite. Para que a gente faça isso, existem algumas maneiras. Nesse caso, vamos supor que se a gente apagar um professor, a gente quer apagar todas as disciplinas associadas a ele. Para isso a gente vem aqui, escreve cascade, e agora a gente tem um cascade type. E se eu entrar na definição desse cascade type, é um enumerator, que temos alguns tipos aqui, ó, all, persist, merge, remove, refresh, detach. Se a gente olhar aqui, tem a documentação oficial que mostra cada um dos casos. O all é o principal. O all ele vai propagar todas as operações, inclusive operações específicas do Hibernate a partir de um pai, né, de uma dada entidade, filha. Então, o que vai acontecer? A gente pode usar o all aqui.
Se a gente usar o all aqui, o que, que vai acontecer? Toda vez que, se eu agora de fato deletar um registro de um professor, todas as matérias associadas, todas as disciplinas associadas a esse professor vão ser deletadas também. É assim que funciona. Se eu colocar o Cascade All. Então, eu vou salvar e eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos comprovar aqui para vocês ao vivo. Ou melhor, gravado, né? Vou mostrar aqui para vocês. Então, vamos lá. Eu tenho aqui o professor. Eu tenho aqui, vamos listar todos os professores, né? Visualizar é o 4? Não, 3. Visualizar todos os professores. A gente tem a Arlequina, que é o ID 5. Vamos voltar para o menu para ver novamente as disciplinas. E vamos visualizar todas as disciplinas. E nós temos agora aqui a Arlequina, está associada à matéria de psicologia. Muito bem. Vamos voltar. Professor. Agora vamos apagar, ó. Deletar um professor. E o professor que nós vamos não é nem a ser atualizado, é ser deletado, na verdade. É o ID... Cadê? O ID 5. Fizemos isso, ó. Hibernate. Aqui está errada aquela mensagem, mas aqui está certo, ó. Deletado. Então, ó, Hibernate. Selecionamos tudo mais, agora vai fazer a transação. Vou voltar. E agora deu certo, ó. Fez depois disso só, ele selecionou, tem isso. Só depois, quando a gente voltou, ele de fato tentou fazer o delete de maneira correta. Esse delete explodiu a exception naquele outro exemplo, porque não tinha sido executado isso, não tinha sido executado isso e feito commit mesmo na transação. É isso que aconteceu. De modo que agora, pessoal, se a gente olhar aqui no nosso banco, a gente não trabalhou mais, né? Está fazendo a visualização tudo aqui, mas se a gente olhar no nosso banco, mandar um select asterisco from professores. A gente tem aqui, ó, não temos mais a Arlequina. Se eu mandar aqui disciplinas, note que também a gente não tem mais a psicologia. Então, foi feito o delete. O delete foi feito de maneira correta. Mas, para esse caso em específico, eu acho que a gente não está muito interessado em caso a gente remova um registro de professor, a gente remova todas as disciplinas associadas a ele. Eu acho que não faz muito sentido. O que faria sentido, talvez, fosse a gente colocar um valor nulo, por exemplo. Ou se a gente tivesse um professor base, assim, seria a ideia, talvez, da gente colocar, sei lá, um valor default para ele, né? Uma vez que deletou, tem um valor default lá. Então, seria um professor nulo, sei lá, alguma coisa assim, professor não associado. Então, você tem essas maneiras para fazer. O problema é que só olhando aqui para o Cascade, mesmo aquelas opções lá, a gente não tem essa função que está até aqui anotado, a gente não tem aquela opção do SQL que é onRemove set null, ou seja, removeu, seta um valor nulo ou seta um valor default também, né? A gente não tem isso por padrão aqui no Spring Data, no Hibernate. Então, o que a gente pode fazer, na verdade, é o seguinte. Nós podemos aqui, pessoal, nós podemos aqui criar uma função à parte que vai fazer algumas ações para nós, de pré-processamento do banco antes de fato a gente fazer esse delete. Então, eu vou pausar aqui, vou codificar essa função e eu mostro para vocês já já. Bom, pessoal, estou de volta aqui. Então, ó, note que aqui eu estou de volta aqui na nossa entidade, na nossa classe de professores. Eu não alterei nada do que estava escrito lá de Cascade, não mexi. O que eu vou fazer agora é o seguinte, olha, quando a gente fizer um delete de um professor, eu quero que todas as disciplinas que estão mapeadas, né, que estão associadas a esse professor, eu quero setar o valor null. Então, eu quero fazer aquele onDelete set null, por exemplo. Como nós não temos isso por padrão, o que dá para a gente fazer é o seguinte, ó. Eu criei aqui uma função chamada atualiza disciplinas onDelete, esse nome poderia ser qualquer outro. Eu coloquei aqui um print aqui na tela só para a gente ver que está sendo chamada mesmo. Então, o que essa função faz? Uma vez que ela seja chamada, para o professor, para o objeto do professor, né, o this, que é o próprio objeto aqui, eu quero em todas as disciplinas que esse objeto está associado, que eu estou mapeado, né? Então, eu consigo fazer isso com o get disciplinas, né? Ou acessando diretamente o disciplinas também daria pelo próprio objeto, daria também. Internamente o Hibernate vai ver que é lazy, mas vai fazer esse select para nós e vai trazer todas as disciplinas. E para daí, ó, para cada uma dessas disciplinas, o que eu faço é, eu seto que o professor vai ser null.
E aqui é uma funçãozinha simples para fazer isso. Só que aí eu coloquei para isso funcionar, a gente tem que colocar essa outra anotação, mais uma anotação das diversas anotações que o Spring usa, que é essa anotação chamada pre-remove. Então, é uma ação que é pré uma ação de remover. Então, ao invés de delete, poderia ser remove. Ó. Eu coloquei delete, mas eu vou colocar remove aqui. Ó. Então, é uma ação pré-remoção. Pré-remover alguma coisa desse objeto, na verdade, né? Pré-remover um objeto do tipo da classe professor, nós vamos chamar obrigatoriamente essa função aqui. Existem outras, como um pré-update. Também, ó, pré-update existe um post também, ó, post load, post remove, post persist. Então você tem ações pré e pós para você fazer caso você queira. Então eu vou voltar aqui no pré-remove, vou executar aqui. Vou executar aqui, vamos visualizar aqui rapidinho, que eu já me esqueci as disciplinas. Vamos visualizar aqui todas as disciplinas. Então a gente tem, por exemplo, eu acho que eu já paguei, sem querer eu apaguei alguma coisa, eu tinha pagado a Arlequina, né? Vamos fazer o seguinte, ó, eu tenho que o Samuca é o ID 1, certo? O Samuca é ID 1 e tem várias disciplinas associadas a ele. Tem DSW, tem IA e tem o ED1. Então vamos apagar o Samuca do banco. Então a gente vem aqui, ó, o Samuca é ID 1, certo? Ó, Samuca é ID 1, então eu venho aqui deletar um professor. E vou passar o ID 1, olha só. Chamou aquela nossa função pré-remoção, aí veio o Hibernate, selecionou e vai ter feito, quando a gente voltar aqui, vai ter consumado aqui três updates nas três disciplinas e a remoção de fato aqui no nos professores, né? Então note que nós chamamos o get, então selecionou as disciplinas com o get, então o get das disciplinas aqui, ó, esse get aqui do professor, né, do objeto Samuca, professor chamou esse get disciplinas, chamou esse select. Então essa função, a ação de remoção que a gente fez, né, lá da nossa função de remoção, né, que foi lá no CRUD repository, chamou o delete de lá, antes dessa ação executar, chamou essa função de atualizar disciplinas on remove. A gente pegou aqui o get disciplinas, selecionamos todas as disciplinas associadas ao objeto, no caso do professor Samuca. Aí, feito isso, a gente setou para cada um desses professores, a gente setou o valor null. Olha o que acontece. Automaticamente, o Hibernate, o que ele faz? Ele vai na tabela e coloca null lá. E uma vez que a gente faz isso, terminou de fazer isso, acabou essa função, aí de fato a parte de delete é concretizada, de fato ela é feita. Então é isso que acontece. De modo que se a gente vier aqui e vamos ver aqui os professores, vamos aqui visualizar, ó, nós não temos mais o professor Samuca. Se eu voltar e mostrar as disciplinas, nós temos aqui, ó, visualizar todas as disciplinas. Nós temos que agora DSW, o professor é null. Nós temos que IA, o professor é null e tal. Então isso aqui, pessoal, é um jeito de fazer uma ação de on remove set null. É um jeito de fazer isso. A gente poderia, como eu disse, ter criado um professor padrão no banco, um ID 1, por exemplo, que seria um professor que a gente não removeria, né, não deletaria do banco. Professor padrão será um professor sem nada e a gente setaria esse professor lá. Poderia fazer dessa maneira. Uma outra maneira, talvez um pouquinho mais elegante de ser feito, seria o seguinte, ó, quando a gente dá um delete, vamos voltar no nosso serviço aqui. Quando a gente chama o delete, que vai desencadear todas essas ações, cadê aqui? Ó, a gente tem um delete aqui, ó, deletar. Quando a gente chama o delete by ID, essa função é chamada desse repositório aqui, certo? Que é um repositório de professores. Então vamos abrir aqui, ó. Um outro jeito que você poderia fazer você poderia em algum lugar tentar reescrever essa função de delete by ID, por exemplo, para que de fato que ela tenha uma ação diferente do que tem a ação do banco. Tá? Você poderia fazer dessa maneira também. Mas para que a gente não tenha que se preocupar com isso, é mais fácil a gente fazer mesmo esse pré-remove aqui mesmo. Cadê? O pré-remove aqui mesmo, que vai funcionar bonitinho, sem problema nenhum. E com isso, pessoal, a gente fecha então essa parte dos relacionamentos one-to-many, many-to-one. Então note que aqui do nosso desenho, cadê o nosso desenho? A gente já
nós já implementamos essas duas classes e vimos muitos conceitos por detrás disso. E aqui, com essas aulas, a gente fecha essa parte do relacionamento, fetching, cascade e a criação dessas tabelas. Tá? O que a gente vai fazer na próxima aula? A gente já vai, no próximo vídeo, na verdade, a gente vai começar a ver esse relacionamento N para N, ou Many to Many, mas agora os conceitos são basicamente o mesmo, são os mesmos. O que a gente tem um detalhezinho aqui, outro acolá, então a gente faz essa criação. Teremos outro vídeo aí também para ver o CRUD, né, que eu já deixo pronto, e a gente termina essa série de videoaulas sobre Spring Data, vendo um pouquinho sobre paginação e sorting, né, ordenação e paginação na hora da busca. Muito bem, pessoal, já falei demais, é isso, então vou terminando o vídeo por aqui e eu vou dormir. Uma boa noite para todo mundo, nos vemos no próximo vídeo.